Após o nosso coffee break, a continuação. Agora vamos dar início aos debates sobre o Fashion Law, sob a ótica de sua interdisciplinaridade, primeira parte. E o primeiro painel é sobre propriedade intelectual. Vou apresentar para vocês os nossos palestrantes, começando com a doutora Sônia Maria Delbo, doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo, mestre em Educação, Arte e História da Cultura pelo Mackenzie, graduada em Direito e pós-graduada em Direito Empresarial e Didática do Ensino Superior pelo Mackenzie, coordenadora e professora de cursos de pós-graduação, palestrante e autora de artigos científicos. Dr. Lélio Denicoli Schmidt, bacharel em Direito pela USP, especialista em Direito Processual pela PUC São Paulo, mestre e doutorando em Direito Comercial pela PUC, advogado contencioso com mais de 20 anos de experiência, autor do livro A Distintividade das Marcas e de vários artigos publicados em livros e revistas especializadas, professor de cursos de especialização em propriedade intelectual na Escola Superior de Advocacia e sócio do Ariboni, Fabre e Schmidt. Dr. André Zonaro Jaqueta, advogado, graduado pela USP, especialista em Direito Processual Civil pela PUC, mestre em Direito Comercial pela USP, procurador adjunto da ABAP, Associação Brasileira de Agentes da Propriedade Industrial, professor de cursos de especialização em propriedade intelectual na Escola Superior de Advocacia da OAB São Paulo e na FAAP e sócio do Pinheiro Neto Advogados. É uma alegria muito grande ter todos aqui na mesa, tenho um carinho especial por todos, muito obrigada pela presença e pelo aceite ao convite. E vamos dar início com a doutora Sônia Maria Delbo. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradeço a doutora Thaís pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. E antes mesmo de começar, enquanto eles colocam aqui a apresentação, eu vou aproveitar para fazer um convite para vocês. Nós estamos agora no painel de propriedade intelectual e nós vamos ter uma nova turma de especialização em propriedade intelectual, direito do entretenimento e mídia, na ESA, Escola Superior de Advocacia aqui da UAB, coordenado pela professora Elizabeth Fequete por mim, com início em março. Então, fiquem atentos, quem tiver interesse, teremos uma nova turma, porque foram muitos os pedidos. Então, vamos começar. Eu vou falar um pouco mais sobre a questão do direito autoral e um pouquinho das expressões culturais tradicionais. Diminuir o meu tempo, então vamos ver o que eu consigo. Você pode começar. Bom, deixa eu falar um pouquinho, começando sobre moda e direitos autorais. Então, assim, será que a gente pode proteger a moda pelos direitos autorais? É sempre uma dúvida e sempre uma discussão. Vai trocar. Então, lembrando, para que haja proteção pelo direito autoral, não basta que haja uma novidade, como no caso das marcas. É preciso que haja originalidade e criatividade, em primeiríssimo lugar. Então, quais são as obras protegidas pelo direito autoral? São as obras artísticas, literárias e as científicas. Lembrando que nas obras científicas a gente não protege a ciência. A gente protege o que existe de literário ou de artístico naquela obra. Então, no fundo, o direito autoral protege obras ou literárias ou artísticas. Pode passar. Então, inclusive, o autoralista e o desembargador José Carlos Costa Neto, que tem um livro sobre pareceres, e ele escreveu um parecer muito interessante sobre a questão da proteção ou não de peças do vestuário. Então, ele fala, tem 3 requisitos básicos. Primeiro, precisa pertencer ao domínio das artes, das letras ou da ciência. Precisa ter originalidade e precisa se achar dentro do período de proteção da obra. Vocês sabem que depois de determinado período elas caem em domínio público. Via de regra, 70 anos após a morte do autor. Então, aí, quando a gente estiver diante de um design de um produto industrializado, o que a gente vai ter que perguntar? É uma obra literária? É uma obra artística? E será que a gente pode ter... Faz sentido eu imaginar que uma peça de vestuário pode ser uma obra literária, uma obra artística?
E aqui a gente tem, por exemplo, o professor Ascensão e outros doutrinadores que falam que essa dupla proteção, porque normalmente você pode proteger pela propriedade industrial, pelo desenho industrial, que eu acho que, na minha opinião, é a forma mais eficaz de proteção da moda. Então, poderia haver uma dupla proteção, né? Alguns autores entendem que não, né? Eu até concordo que sim, né? Desde que esteja diante de uma obra de arte aplicada, ou que aquela peça do vestuário, ou a bolsa, ou o sapato, seja uma obra de arte em si, seja uma obra escultural, e eu trouxe alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, se eu pego a reprodução de uma obra de artes plásticas numa peça de roupa, evidentemente que ela não deixa de ser arte, porque ela foi aplicada numa peça de roupa, mas nem sempre a roupa em si tem proteção. Próximo. Então, o professor José de Oliveira Ascensão, ele vai dizer que nas obras de destinação utilitária, temos antes de mais essa função e não uma função literária ou artística. Nenhum motivo há para deixar automaticamente essas obras transpor o limiar do direito de autor. Só o poderão fazer se, como resultado de uma apreciação, se concluir que, além do seu caráter utilitário, tem ainda um mérito particular que justifica que as consideremos também obras literárias ou artísticas. Então, vamos ver rapidamente, porque não é o meu objeto hoje, a proteção da moda pelo desenho industrial. Então, a gente tem na Lei de Propriedade Industrial, artigos 94 a 121, que tratam do registro do desenho industrial. E o artigo 95, que define o desenho industrial como a forma plástica ornamental de um objeto ou conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo para a fabricação industrial. Então, aqui a gente tem, que pode ser aplicado a calçados, a estamparia e tudo mais. Pode passar. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma configuração aplicado a um calçado feminino. Então, não é o calçado propriamente dito, mas essa forma ornamental dos laços aplicados ao calçado. Próximo. Aqui a gente tem uma situação que eu até tirei da dissertação de mestrado da doutora Débora, que infelizmente não está aqui conosco hoje, e que é um padrão gráfico aplicado, né, ao tecido da grife Gucci. Então, a gente tem um modelo de bolsa e a gente tem a aplicação dessa estampa, desse padrão gráfico. Então, como eu falei, na minha opinião, o desenho industrial é a forma mais eficaz de proteção de uma forma plástica, de estampas, de conjuntos ornamentais com linhas e cores. Quando a gente entra no campo da joalheria, né, ou do fashion jewelry, né, inclusive as bijuterias de alto padrão, eu acho que tem uma conotação artística, sim. Né? Dá para a gente dizer que aqui eu peguei duas peças da Camila Klein, que eu gosto muito, e que eu acho que, não tenho dúvida, que elas têm uma proteção artística. Pode passar. E aí vamos falar um pouquinho de arte e moda. Isso daqui é uma coisa muito interessante, porque é uma coleção do MASP Ródia. O que aconteceu, se não me engano, foi no final da década de 50, 60, a Ródia queria trazer para o Brasil tecidos sintéticos, e que não eram considerados elegantes, né? Usava-se seda, linho, algodão, mas tecido sintético não era muito bem aceito. Então, eles organizavam grandes eventos e escolhiam artistas plásticos para criar as estamparias e estilistas famosos para criar os modelos. Então, isso não era vendido, isso era exposição, e tinha música, e tinha uma série de coisas, desfiles importantes, mas essas peças não eram comercializadas. E foi uma forma que eles encontraram de divulgar, né, esse primeiro, inclusive, a gente vê claramente que o artista plástico trabalhou em parceria com o estilista, porque ali é uma obra, né? A gente vê aqui que é uma obra, e cada uma dessas peças, com essas estampas, são estampas autorais, evidentemente. Próximo.
Esse aqui é um caso emblemático que todo mundo fala, né, que é o Yves Saint Laurent, que em 1965 fez a coleção Mondrian. Né, embora não seja exatamente igual às telas, a gente olha e o que a gente vê é Mondrian. Eu não sei dizer se houve, na época, uma autorização expressa dos familiares, porque não estava em domínio público, com certeza, na ocasião, mas eu acho que o Yves Saint Laurent engrandece até uma obra de artes plásticas. Eu não tenho dúvida que depois dessa coleção, Mondrian passou até a valer mais, né, porque foi uma conjugação fantástica de um artista plástico incrível com um grande criador de moda. Então, aqui, esse tipo de vestido, vocês estão vendo, são todos praticamente iguais, e no Brasil se chamava de vestido tubinho, né, que é o vestido sem manga, com um decote careca, reto, né, que não tem nada que se pudesse falar nesse vestido de autoral. O que existe de autoral é a aplicação de uma obra artística a uma peça absolutamente básica, né, e que estava na moda e o mundo todo usava, né, de adolescentes a senhoras de idade, usavam o famoso tubinho. Este caso aqui também é interessante e emblemático, daria margem a muita discussão, porque a Louis Vuitton fez uma parceria com o artista plástico Jeff Koons, e ele fez uma espécie de releitura, ou pelo menos parece que ele pintou à mão algumas bolsas emblemáticas da Louis Vuitton com obras de arte consagradas. Eu não sei dizer, assim, veio de longe, se ele fez alguma modificação, o que aqui no Brasil geraria uma série de problemas, porque, dentre os direitos morais de autor e algo que a gente não pode abrir mão, é justamente a modificação da obra que somente pode ser feita pelo seu autor. Uma coisa é a adaptação de uma obra, de um estilo para o outro, outra coisa é uma modificação. Então, ele, por exemplo, não poderia mudar a Mona Lisa, né? Embora isso já tenha sido feito por Duchamp, que colocou bigodes e tudo mais. Na arte, a gente sempre acaba tendo uma concessão a mais, né, para que se possa fazer esse tipo de coisa. Agora, aqui, sem dúvida alguma, ele pintou, né, a gente está vendo uma obra de arte aplicada a uma bolsa, né? Há vários modelos de bolsa que são modelos emblemáticos da Louis Vuitton, que, na minha opinião, os modelos em si não têm proteção autoral. Tem muita discordância, né? Eu sei que o Dr. Lélio discorda bastante de mim, porque eu quis falar dele, para ele discordar de mim depois. E aqui uma coisa muito interessante, é bem recente, é uma coleção cápsula Tarsila do Amaral, da Osklen, e isso foi feito mediante contrato com autorização. Então, algumas obras de Tarsila do Amaral foram aplicadas em vestidos, em peças de roupa, até em camisetas da Osklen, que é uma coisa muito interessante, que você acaba chamando atenção para uma artista plástica e valorizando, inclusive, a sua peça de roupa ao ter uma obra de arte aplicada ali. Então, aqui eu não tenho dúvida, na minha opinião, se protege a obra de arte enquanto aplicação e não a peça de roupa como se fosse uma obra protegida pelo direito autoral. Mas isso é possível. Este é um caso de Semiak, é um vestido escultural que eu acho que não daria para sair na rua, pelo menos não daria para usar as mãos, né? Ele tem, assim, esse livro, inclusive, é fantástico, que está indicado aqui embaixo, a foto é da própria autora. E aí, assim, vale a pena ler esse livro, que ele conta muita coisa. E aqui eu acho que é um exemplo claro de peça do vestuário que, por si, é protegida pelo direito autoral. Porque, para mim, isso é uma escultura. Próximo. E esse que é bem recente, o Valentino, na coleção Outono 2017, tem uma bolsa que é uma cabeça, que eu acho que é uma cabeça de touro. Né? É uma escultura, né? Vocês concordam? Nada impede que outro estilista também faça uma bolsa representando uma cabeça de touro. Mas eu não tenho dúvida de que aqui a forma é escultural e, portanto, não há por que negar, né, uma proteção autoral. Vou ter que correr, porque tem pouco tempo agora. Vamos lá, próximo. E esse aqui, para finalizar essa questão de arte e moda, né, eu sou fã do Flávio de Carvalho,
que era um artista plástico e performático, e em determinado momento, 1956, ele resolveu criar uma obra de arte, que era uma peça do vestuário, para dizer o new look tropical. Por que o homem tem que andar de terno? Então, essas peças são expostas com frequência em museus, né? E ele desfilou, e certamente foi um escândalo, como vários outros que ele protagonizou. E aí, será que a gente pode falar em plágio no mundo da moda? Então, plágio nada mais é do que uma violação de direito autoral em que, via de regra, se procura disfarçar um pouquinho, né? Mas o plágio, no fundo, a gente chama como algo que reproduziu parcial ou totalmente a obra de alguém. O professor Ascensão fala que a cópia total, a reprodução total é uma usurpação e não um plágio. Mas é um termo que nem existe na lei, mas popularmente se fala. Então, esse é um caso que aconteceu com uma designer que publicou um desenho dela no Instagram e apareceu com uma camiseta de uma grande loja de departamentos. Obviamente, isso é uma violação de direito autoral, né? Ilustrou. Próximo. Aqui é uma situação de grafite, né? Foi também um artista plástico, ele fez um grafiteiro, né, que teve a sua obra reproduzida, inclusive com a sua assinatura. Isso é muito curioso, com a sua assinatura no vestido do Moschino, e realmente ele ficou furioso, obviamente. Aí a gente tem alguns sites que se chamam fraud, né? E, na minha opinião, não existe violação alguma aqui. Isso, para mim, é moda, né? A moda, a Paula Scioli sempre fala que tendência é aquilo que está chegando, que pode pegar ou não. A moda já pegou. Então, se já pegou, vai ter a similaridade, faz parte do jogo, né? Um vestido branco com aquelas faixas pretas de lado são maravilhosos, porque afinam a cintura e emagrecem ao máximo, né? E alguém teve a ideia, e muitos outros vão copiar essa ideia, né? Vestido de babado amarelo, bolinhas e o que for. A gente está dentro de tendência, que outros fazem parecido, não dá para a gente falar em plágio, não dá nem para falar em originalidade nesse sentido. Próximo. Isso daqui pode? Os próximos. A gente tem que sempre lembrar de uma outra questão, né? Uma coisa, de um lado tem o direito autoral, né, quando a gente está diante de um retrato. O retrato pode ser uma fotografia, pode ser uma escultura, uma pintura, pode ser uma caricatura, o que for. A gente tem o direito do autor, que é quem criou aquele retrato, mas a gente tem o direito à imagem da pessoa retratada, né? E aí é uma outra questão que é importante, rapidamente, só salientar aqui. Próximo. Então, a gente tem vários artistas famosos processando essa marca Eleven Paris, porque ela está usando a imagem dessas pessoas nas suas camisetas. E tem um caso emblemático que certamente foi autorizado, né, mas a Alessa, do Rio de Janeiro, esse foi no inverno de 2008, ela quis homenagear o Pelé e o Roberto Carlos. E certamente eles autorizaram, ou pelo menos não se incomodaram. O Roberto Carlos não se incomodar, não é muito comum, mas parece que neste caso aconteceu, né? Eu só chamo a atenção para uma coisa, né? Este não é simplesmente uma foto do Roberto Carlos. Aqui tem um trabalho de um artista plástico, né? Certamente, para fazer isso e não ter problemas, ela deve ter obtido as duas autorizações ou correu risco. Porque aqui a gente sempre tem que pensar em duas coisas, né? Quem foi que fez esse retrato, quem foi que fez esta arte, e a pessoa retratada, que não pode ter a sua imagem exposta comercialmente. Porque na hora que você coloca numa peça do vestuário, é um uso comercial, ou numa publicidade, é um uso comercial, indiscutivelmente. Próximo. E eu vou falar, assim, nos meus últimos minutinhos, de algo que eu acho importante para o mundo da moda. Expressões culturais tradicionais foram o tema do meu pós-doutorado na USP, que eu terminei no final do ano passado. Eu vou falar muito rapidamente, porque eu sei que meu tempo praticamente estourou.
Então, basicamente, são aquelas expressões estéticas das culturas tradicionais de transmissão oral que integram o nosso patrimônio cultural e material. Então, basicamente, o que é isso? Desde expressões verbais, como contos, as lendas, corporais, como as danças, os rituais, e expressões visuais, como desenhos, pinturas, incluindo as pinturas corporais, entalhamentos, esculturas, etc. Então, quando a gente pensa nos nossos indígenas, alguns cultos afro que a gente tem no Brasil, eles fazem parte, né, desse nosso patrimônio cultural e material. Próxima. Porém, não dá para dizer que eles têm proteção autoral, o que não quer dizer que eles não têm proteção alguma. Tá? Por que não dá para dizer que ele não tem proteção autoral? Em primeiro lugar, é algo que é passado de geração a geração. Então, quando foi criado e quem criou? Se eu não tenho o autor e se eu não tenho a data do nascimento da obra, né, nem do autor, como é que eu vou calcular o domínio público? Né? Eu não tenho autoria, né, e ela é oriunda da tradição, né, transmitida oralmente. Por outro lado, ela faz parte do nosso patrimônio cultural e material, que deve sempre ser respeitado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o uso disso na moda. Mesmo que vocês tenham autorização das comunidades. Às vezes, a comunidade te dá uma autorização. Mas, se você usar de uma forma a banalizar aquela expressão cultural, você pode até sofrer uma ação civil pública. Porque o Ministério Público está aí para defender, inclusive, o nosso patrimônio cultural e material. Então, é algo com bastante cuidado que deve ser feito, se deve ser feito. Houve uma iniciativa muito interessante em que a Osklen participou, que foi para recuperar o Rio Doce. Então, eu até participei, a gente doava, né, ganhava uma camiseta, mais alguma coisa, mas eles usavam para fazer um trabalho de recuperação do Rio Doce, né, que morreu, né, o Rio Doce para os índios Krenak era um ser vivo, era o pai, né, e com o acidente, acidente não, né, foi pior do que um acidente aquilo, com aquela irresponsabilidade, aquela tragédia que aconteceu em Mariana, o rio morreu, né, e eles ficaram órfãos, então está tentando recuperar. Então, eles fizeram um crowdfunding, né, e é muito interessante que na camiseta não tem reprodução de nada, tem só o nome da campanha e um mapa do Brasil com os nossos rios, e sem reproduzir as expressões culturais do povo Krenak. Muito rapidamente, então, assim, praticamente já falei, né, o uso é livre, não é, tem que pagar, é uma coisa bem delicada, bem cuidadosa, e eu acho que a gente só deve usar muito pouco na moda, usar eventualmente para valorizar, como foi este exemplo que eu comentei, né, de se tentar recuperar e chamar as pessoas para recuperar, e aí atrelar o nome da sua marca aqui como alguém que quer trabalhar pela sustentabilidade e pela recuperação de um rio, mas usar muito pouco como comercial. Próximo. Esse é um caso que a intenção foi a melhor possível, mas a questão da autorização não deu muito certo. Então, a Havaianas quis fazer uma edição comemorativa, que não era nem vendida, usando um grafismo de povos do Xingu. Né? E foi um índio escolhido que estava fazendo e tudo mais, e aí acabou não dando certo, porque todo o resto da comunidade do Xingu falou, mas essas expressões são nossas também, esses grafismos são nossos também, e nós não autorizamos. E sempre tem aquela discussão, mas será que eu deveria pegar grafismos que eventualmente podem ser sagrados e colocar uma sandalinha que as pessoas vão pisar na praia? É bem discutível isso. Então, aqui são 16 povos do Xingu, e no Alto Xingu são 9, pertencem aos 9 e ninguém foi consultado. Então, foi um grande problema, não se vendeu, se parou. A publicidade, inclusive, era belíssima, elogiando o povo indígena e tudo mais, mas é uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado, se é que tem que ser feita dessa forma. Eu ficaria só na publicidade para divulgar aquele povo indígena e o seu grafismo e não usaria no produto. E só para finalizar, eu falei de expressões culturais tradicionais, e o que a gente está ouvindo muito é uma expressão que eu particularmente não gosto, que é essa apropriação cultural. Então, eu acho que a Stella McCartney,
que é alguém extremamente envolvida, não só com sustentabilidade, mas com o direito dos animais, e com tantas questões ligadas a direitos humanos e dos animais, e tanta preocupação, ela usou estampas feitas por uma empresa alemã, e que são muito ao gosto dos africanos, inclusive são muito exportadas para a África. Agora, se vocês olharem os motivos, aqui não tem absolutamente nada de tribal, não tem nenhum motivo aqui que possa ter sido tirado de tribal. Os modelos também não têm nada a ver com o que as pessoas de tribos africanas usam. Né? Tem um que é um ventilador, o outro, eu não consigo nem me ver aqui, mas a gente está vendo que não tem nada a ver, tem a elegância dela, né? E ela usou esses motivos grandes. Então, eu acho que a gente tem que respeitar as expressões culturais tradicionais, tem que respeitar as culturas das comunidades de tradição oral, mas também não vamos cair no exagero. Né? Não é porque eu uso uma estampa, ela usou uma estampa grande, que é bem ao gosto dos povos africanos de hoje, né, que ela cometeu uma apropriação cultural. E com essa reflexão, eu vou encerrar a apresentação, já passei um pouquinho do tempo, agradeço e vou ficar à disposição para as perguntas. Muito obrigada, Sônia, pelo compartilhamento de conhecimento conosco. Só para comentar, já que eu sou a moderadora também do painel, em relação àquela menção que você fez da coleção Master da Louis Vuitton, que já é a segunda, houve o lançamento no primeiro semestre e o segundo uma continuidade. Nós, inclusive, discutimos a época da palestra do Dr. Lélio, agora em outubro, que foi na véspera do lançamento mundial, que a palestra aconteceu dia 26, e dia 27 foi o lançamento mundial, né, do Jeff Koons. O que acontece? Ele faz releituras das obras de grandes pintores e ele acopla, é como se fosse uma esfera na frente de cada quadro. Ele repinta essas grandes obras e coloca uma esfera na frente, que, segundo ele, é como se fosse uma gaveta, é como se tivesse uma nova visão, essa esfera, para ter uma nova visão acerca dessas obras que ele faz a releitura, que elas chamam Gazing Ball Paintings. E ele fez a aplicabilidade dessas obras dele nas bolsas da Louis Vuitton, sendo que todas as bolsas dessa coleção Master, elas têm a identificação de quem é o autor, o pintor original, de quem fez, seja o Da Vinci, Gauguin, Poussin, Manet, Monet, tem os grandes dessas obras artísticas, o que foi feito muito sabiamente, porque todos nós sabemos que uma das exigências de direito autoral é que você tenha a atribuição da autoralidade, que aí, no caso, é um direito moral, né? Tem que ser atribuído, ele não é passível de comercialização, nada disso. Então, ele se cercou, acho que de muitos bons advogados, inclusive para que esse lançamento, essa parceria com a Louis Vuitton fosse feita de tal modo que não infringisse nenhuma legislação, nenhum acordo internacional em relação à questão de direitos autorais. Então, só a título de curiosidade para vocês, quem quiser ver todas as bolsas, todas as formas como elas foram apresentadas aí, essa obra de arte aplicada, tem à disposição lá no site da Louis Vuitton todas as duas coleções, tanto a do primeiro semestre como aqui do segundo. Após essa intervenção, eu chamo ao nosso púlpito o Dr. Lélio Schmidt para dar continuidade aqui ao nosso painel sobre propriedade intelectual. Muito bom dia a todos, doutora Thaís Leite Toschi, doutora Sônia Delgu, minha chefe, coordenadora no curso da ESNA, e confesso a vocês que eu fiquei até preocupado, porque ela me ligou uns dias pouco antes da palestra para dizer, olha, vamos divergir um pouco, né? Então, talvez na próxima palestra eu tenha que mudar um pouco o currículo para dizer ex-professor do curso da ESNA, doutor André Jaqueta também, caro amigo. Enfim, achei as palestras todas muito interessantes e a gente aprende, né, com os comentários e as exposições aqui que nos precedem, né. A doutora Thaís teve o cuidado de trazer vários números, colocando a importância do setor da moda, né, na nossa economia. E a moda, ela nos veste, ela nos agasalha, ela permite que a gente, de certa forma, expresse um pouco a nossa personalidade, porque
há estilos de roupa com as quais nós nos identificamos mais, ou cores, né? E por trás disso tudo tem sempre a criatividade do artista, né? De tentar colocar algo mais no seu produto, né? Que permita que ele se diferencie das demais peças existentes no mercado. E a questão da propriedade intelectual, ela vai justamente interagir com esta criatividade, né, no sentido de apontar caminhos através dos quais seria possível proteger ou não, né, aquilo que a obra trouxe de inovador. Né? E que mecanismos seriam esses? Né? Nós temos, no âmbito da propriedade intelectual, a proteção à marca, né, como aqui na garrafa original. Eventualmente podemos ter a proteção via patente para alguma inovação técnica que seja feita, e aí podemos talvez pensar aqui no lacre, né, no fecho da garrafa. E temos, né, como a doutora Sônia bem colocou, a questão do desenho industrial, que corresponderia à silhueta externa do produto, né, quer dizer, a sua configuração ornamental. Tudo isso são objeto de proteções específicas e distintas na lei. E a questão que se coloca central para a discussão é a seguinte: será que estas modalidades de proteção seriam estanques, separadas, né? Ou será que elas, em alguma medida, conversam entre si e interagem, permitindo um regime de dupla ou talvez tripla proteção? De modo que, no mesmo objeto, haja proteção não só como marca, mas como desenho industrial ou talvez como direito autoral. E aí é onde a gente encontra algumas divergências na doutrina, na jurisprudência, que a gente vai procurar colocar. Vou pedir para a Adriane já repassar então os slides, para a gente poder então acompanhar a discussão. Quando a gente pensa na questão da marca, né, via de regra, a gente lembra do nome, né, como coloquei aqui na garrafa de água, né, original. Só que a marca não se limita a isso. Né, a marca é todo e qualquer sinal distintivo. Né, tudo aquilo que permita que a gente identifique um produto ou serviço. Então, se eu pegar aqui duas canetas, indagar a vocês qual é a caneta Bic, né? Esta ou esta? Tenho certeza que todos conseguirão identificar esta como sendo a caneta Bic. Só que vejam que interessante, para responder a esta indagação, nós não precisamos ler a marca nominativa que está aqui grafada, né, no produto. Por quê? Ao longo do tempo, nós nos acostumamos a reconhecer este formato como sendo o formato da caneta Bic. E quando isto acontece, é como se o produto passasse a ter uma outra marca, como se ele tivesse um nome e um sobrenome agora, né? De modo que ele possa ser reconhecido não só pela sua marca nominativa, mas também pelo seu formato, que se tornou distintivo e passou a assumir uma função marcária. Então ele deixou de ser tão somente o corpo ornamental, o físico, o envoltório, né, ali da tinta, da carga, e também assumiu esse papel de permitir a identificação do produto. E sempre que isso ocorre, nós estamos diante de uma marca. Né? Então aqui há alguns exemplos, o formato também da Kombi, também muito distintivo. E isso permite um espaço para a proteção de marcas distintivas no segmento de fashion law. Então vejam, algumas grifes, né, de moda se tornaram reconhecidas por alguns sinais presentes tradicionalmente em sua linha de produtos, como é, por exemplo, o caso das 3 listras da Adidas, né, que permitem que de longe você vê a camiseta, por exemplo, do Flamengo, né? Tem aquelas listras, e aí já se sabe, né, que é uma camiseta da Adidas. Pode passar, Adriane.
Obrigado. Outro exemplo também aqui, caso da calça Levi's ou Levi's, também foi objeto de discussão judicial em relação à proteção do bolso, né? O bolso na calça jeans era uma espécie de assinatura, né? Se vocês prestarem atenção, cada marca diferente traz ali algum estilo, algum desenho diverso, né? E isso, como está presente em toda a linha de produtos daquela marca, se torna ao longo do tempo distintivo daquela grife em particular. E aqui no caso houve, né, a possibilidade de um registro como marca para a proteção deste formato de bolso. Percebam que até no próprio logotipo ali em vermelho, na parte de baixo, há como se fosse uma espécie de uma imitação ali da gaivota, né, constante no bolso, justamente para reforçar essa identificação da marca nominativa com a figura usada no bolso. Caso também da estampa dos produtos da Gucci, acho que a doutora Sônia comentou também esse exemplo na sua exposição, né? É uma padronagem, né, que por várias e várias décadas foi usada em toda a linha de produtos da Gucci e que se tornou efetivamente distintiva, né? Ali o GG entrelaçado, que é a sigla do fundador Gucci, o Gucci, estampado nos produtos, que permite que de longe o consumidor já saiba, né, que se trata de um produto Gucci. Isso foi objeto de contrafação. Um antigo licenciado, ao término do contrato, se obrigou a não mais usar a marca Gucci, só que passou a usar o logotipo GG e a faixa colorida e a figura de bridão, que são também outros símbolos tradicionalmente associados à marca. Então, houve a propositura de ação judicial com determinação liminar, depois confirmada em sentença e acórdão de segunda instância, determinando que o uso fosse cessado. Na época havia um registro em vigor, que acabou passando, porque foi depositado tendo o GG como mero pano de fundo, isso acabou não sendo à época detectado. O registro também já foi anulado e aguarda-se apenas o julgamento, salvo engano, de agravo em recurso especial, né, para que o caso efetivamente transite em julgado. Caso famoso também de discussão, né, internacional, a sola vermelha dos calçados da Louboutin, que foram reproduzidos numa linha de calçados da Yves Saint Laurent, e a discussão girou em torno de saber o que era ali distintivo, se era só a sola, né, ou se isso poderia impedir a fabricação e venda de um calçado da cor vermelha, né? E a corte americana, ao final, acabou concluindo que a distintividade se limita à sola e não poderia proibir, né, um concorrente de fabricar um calçado vermelho, porque isso seria ou uma tendência de mercado ou algo em domínio público que não poderia ser apropriado indevidamente. Outra via de proteção também, quando há alguma inovação técnica, é a questão da patente, né? Então, alguns tipos de tecido ou métodos de fabricação puderam ser protegidos via patente. Na exposição da doutora Fernanda sobre a questão do bicho da seda, ela até comentou, né, que teria o jeans de seda, né? Talvez aí haja espaço, né, para se pensar talvez numa proteção via patentária. E outra questão também que causa bastante divergência é saber até que ponto o direito autoral poderia ou não interagir com o desenho industrial, né, para permitir uma duplicidade de proteção para determinados produtos no segmento da moda. Então vejam que há uma diferença em relação ao âmbito de proteção, ao tempo e aos requisitos, né, necessários para cada uma dessas tutelas. O direito autoral ele é protegido desde a criação, ele não requer registro, dispensa qualquer formalidade, né? Tem um longo prazo de proteção que sobrevive, inclusive, à morte, né, do criador.
Já o desenho industrial, ele requer a formalidade de se pleitear um registro no INPI, ele tem um prazo menor de duração, né, e tem custos, né, envolvidos aí na obtenção do registro. Acho que foi a exposição da doutora Thais que comentou que algumas grifes lançam até 4 coleções anuais, né, numa infinidade de produtos. Então vejam a dificuldade que seria custear e obter desenho industrial para cada uma destas peças, né? Seria um valor que, em função da quantidade, se tornaria exorbitante. E aí, por conta disso, muitos empresários acabam, ou por desconhecimento ou por contenção de gastos, não procurando a proteção via registro de desenho industrial. E aí depois se coloca, né, diante de um caso concreto de contrafação, o dilema. Foi, bom, então como proteger, né, se não há o registro? Né? E aí uma alternativa que se coloca seria a questão de se tentar uma proteção via direito autoral. Na França, historicamente, sempre se permitiu uma acumulação de aplicação, seja da lei de direito autoral, seja da lei de desenho industrial, para a proteção ali da padronagem dos tecidos, né, fabricados em Lyon. E se cunhou ali à época a teoria do que se chamou de unidade da arte, né, que parte do seguinte pressuposto: olha, o que é arte? Como defini-la? Né? Como restringir? É uma tarefa bastante difícil, né? Porque a arte, seja num quadro de Picasso, seja num desenho de uma criança, né? Em função da impossibilidade de discriminação, a qualidade da obra não pode ser um fator a ser levado em consideração para considerá-la como protegida ou não pelo direito autoral. E dentro desta impossibilidade de qualquer discriminação, se coloca também não só a questão da qualidade em si da arte, né, daquela obra, mas de sua destinação, né? Então, uma mesa com os pés todos esculpidos, desenhados, formando figuras de dragões, é uma obra de arte, né? Ainda que seja empregada ou aplicada numa mesa, que tem uma função utilitária, né, de servir ali de elemento para colocar objetos. Então, em função desta concepção, a teoria da unidade da arte sustenta que haveria, sim, espaço para uma dupla proteção dentro desse contexto, de não se poder discriminar uma obra de arte apenas e tão somente pelo fato dela ser fabricada em escala industrial e vendida não como uma peça única, né? Já em contraste, a teoria da destinação faz uma interpretação um pouco mais restrita, né, no intuito de tentar delimitar o objeto de aplicação do direito autoral mais realmente a criações que não sejam criações de massa, né, e que não sejam efetivamente industrializadas, né, salvo ali algumas situações muito específicas, como a doutora Sônia bem abordou na exposição que fez. Em termos legislativos, vejam que os tratados internacionais, eles não impõem nem restringem nenhum caminho, né? Tanto a Convenção de Genebra, reproduzimos aqui no slide o artigo 4º, parágrafo 3º, né, que permite que cada país proteja as obras de arte aplicada como obras artísticas. Também, no mesmo sentido, a Convenção de Berna, em seus artigos 2.7 e 7.4, facultam, né, que haja ou não uma proteção dupla e destaca que, se não houver proteção, pelo menos então, né, através do outro instituto, se dê alguma garantia, alguma tutela, né?
E essa proteção facultativa, então, ela tem que ser analisada à luz da legislação de cada país, né, porque as disposições poderão ser diferentes. Na Itália, se não me engano, há uma vedação para acumulação, na Grã-Bretanha também, ao passo que na França há expressamente a possibilidade de acumulação. E aí se coloca então a questão, bom, e perante a legislação brasileira, qual seria a orientação a seguir, né? Vamos aí para um terreno da interpretação, porque não há um texto expresso, né, dispondo sobre a matéria. Então a gente vai trabalhar com alguns conceitos gerais para tentar chegar a alguma conclusão. Então veja, numa análise da nossa lei de propriedade industrial, a gente chega à conclusão de que ela não veda que o desenho industrial seja protegido também por outras formas, né? Cito nesse sentido expressamente o artigo 124, inciso 22, onde ele claramente permite o registro de marca correspondente a um desenho industrial, né? Porque ele só veda este registro quando o desenho industrial pertencia a um terceiro. Então está subentendido ali no texto que se o desenho industrial for próprio, né, nada impede então que ele seja registrado e protegido como marca, independentemente da proteção que tenha lá como desenho industrial. Então haverá aí uma duplicidade de proteção. Já na parte do desenho industrial, quando o artigo 100 da nossa lei dispõe o que não pode ser protegido como desenho industrial, ele restringe apenas e tão somente aquilo que for contrário aos bons costumes, né, que ofenda a honra ou a imagem de pessoas, não é o caso, né? O que corresponder à forma necessária, comum ou vulgar do objeto, né, e tudo aquilo que é comum vai acabar não tendo proteção alguma no âmbito da propriedade industrial, ou aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais, né? Então aqui estamos no âmbito da proteção patentária, né? A questão aqui, como eu abordei para vocês, a função técnica da embalagem, né, da tampa da embalagem em torno da vedação do vasilhame. Fora desse cenário, haveria então espaço para a proteção de desenho industrial. E não há ali nenhuma restrição a que esta proteção seja cumulada com a do direito autoral. Parece que a interpretação da lei de direito autoral nos conduz no mesmo sentido de entender que haveria sim esta duplicidade, né? Porque no artigo 7 se dispõe que a lei protege todas as criações do espírito expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível. E aí se exemplifica com a alusão a desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética. Então vejam, qualquer objeto tridimensional pode servir de suporte, né, a uma criação do espírito. Então, a própria camiseta pode fazer o papel de uma folha de papel, né, permitir que ali na estampa da camiseta se faça um poema, uma frase, né, ou alguma coisa nesse sentido. Então vejam que é muito difícil separar, né, e colocar limites a este entrelaçamento das várias espécies de direitos de propriedade industrial. O artigo 8º, em seu inciso, olha, 8º, né? Eu já não estou enxergando tão bem, aqui está um pouco mais nítido, né? Então ele dispõe ali que a proteção do direito autoral não abarca o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas na obra. Então esse dispositivo, por vezes, é invocado para restringir a aplicação do direito autoral a objetos que sejam produzidos em escala industrial. Mas não me parece que seja a interpretação correta, porque vejam, uma coisa é a obra em si,
e outra é a ideia que nela está retratada. São coisas diferentes, né? Então, por exemplo, se temos aqui um livro de coletâneas de leis de propriedade industrial, é uma obra, né, caracterizada pela organização, seleção dos textos aqui, que não impede que os mesmos textos sejam retratados em outro livro, né? Da mesma forma, um trabalho de comentários ao Código de Processo Civil não impede que um outro autor lance também o seu livro de comentários ao Código de Processo Civil. Então, a ideia de escrever um livro de comentários sobre a lei não é apropriável, né? Seria um monopólio indevido. O que se protege é a forma concreta, a sequência de letras, de palavras, de frases que foram usadas ali, né, ao longo do texto. É sobre isso que recai a proteção. Então, quando o artigo 8º veda que haja o aproveitamento industrial ou comercial das ideias, ele não está proibindo que haja o aproveitamento industrial da obra em si. E nem poderia, porque, vejam, os livros não são peças únicas, são produzidos em escala industrial, né? Da mesma forma, CDs, né? Então, não se poderia negar ao autor o direito de explorar comercialmente a sua obra. Nesse sentido, né, algumas bolsas da FEND que não gozam de proteção como desenho industrial, né, foram objeto ali de reprodução ou imitação, que está sendo questionado em juízo sob a ótica da proteção via direito autoral. Nesse sentido, inclusive, há já alguns precedentes na jurisprudência, né, caso de violação da Hermès, né, e aí a empresa, inclusive, ao que parece, não conheço bem os detalhes do caso, mas ela se intitulava claramente dizendo, né, como que não era original, né? Só que esse tipo de aviso, ele não desconfigura, não afasta a violação em si, né? Porque, embora um dos nortes da legislação seja evitar que o consumidor incorra em confusão, né, a contrafação ela tem uma proteção maior, né? Ela protege, na verdade, não só o consumidor, mas principalmente o empresário, né? Então, mesmo que o consumidor saiba que o produto que ele está comprando não é original, mesmo que ele tenha plena consciência de que se trata de um produto pirata, isto não reprime, não restringe o direito do empresário lesado de buscar a proteção que lhe é devida, né? E há, inclusive, já jurisprudência farta nesse sentido. Cito aqui, a título de ilustração, um julgado do Tribunal da Comunidade Europeia, no caso Arsenal, que versava sobre um fã, né, do clube que acompanhava o time em todas as partidas, montava um quiosque do lado de fora do estádio para vender flâmulas, camisetas, bonés do time sem licença alguma. E ele dizia claramente que ele não era um produto original, né? Mas este anúncio não evitou que ele fosse processado e condenado por violação de marca, né? E aí se tratou, ou se cunhou um conceito de confusão post-sale, ou confusão pós-venda, porque mesmo que o consumidor inicial saiba que o produto era pirata, terceiros que virem aquele produto em uso ou que vierem a comprá-lo em segunda mão não terão esta noção e esse conhecimento. Então, com essas considerações, eu agradeço bastante aqui a atenção de vocês e fico à disposição se depois houver aí alguma dúvida. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Lélio, sempre ponderadas e tranquilas e firmes as suas posições. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui no nosso evento. Agora eu chamo ao púlpito o doutor André Giaqueta. E só fazendo um parênteses, enquanto o doutor André se dirige para o púlpito, gente, vocês lembram que na minha apresentação eu fiz menção
ao fato do Pinheiro Neto ter se juntado à FGV logo no início, com um projeto de iniciação científica, então foi um dos precursores aqui no nosso país na divulgação da matéria, e o doutor André estava aí à frente desse trabalho, juntamente com os responsáveis pela Fundação Getúlio Vargas, então parabenizo aqui publicamente o doutor André por ter dado esse start academicamente e institucionalmente também dentro da advocacia através do seu escritório. Muito obrigada, a palavra é sua. Obrigado, doutora Thaís. Gostaria, em primeiro lugar, agradecê-la pelo convite, na sua pessoa, agradecendo a própria, o convite me foi feito pela OAB para aqui falar. Agradecer também pelo generoso reconhecimento da iniciativa que Pinheiro Neto teve, juntamente com a AGV, de patrocinar o primeiro estudo de maneira organizada e científica a respeito de fashion law, ou seja, do direito da moda aqui no Brasil. E aproveito para contar em primeira mão que o livro que resulta dessa pesquisa científica, realizada em parceria com a EGV, deve estar pronto e deve ser provavelmente publicado no primeiro trimestre de 2018. E aí vou fazer chegar ao conhecimento de todos vocês a data exata em que isso acontecer. É muito difícil falar nesse momento, seja por ser após a professora Sônia, que também, como disse o Lélio, provavelmente serei ex-professor da ESA ao terminar aqui, mas eu vou tomar cuidado de não discordar de nenhum deles, para manter a boa relação que já desfruto de ambos, mas aproveitar também para fazer algumas ponderações, acho que muito mais provocações. A minha ideia de conversar com vocês hoje é muito mais de provocações, para nós fazermos algumas reflexões sobre temas importantes relacionados à propriedade intelectual e o direito da moda. Então, vai nesse sentido que eu pretendo compartilhar com vocês. E difícil também porque, vários já ouviram, mas eu hoje me sinto exatamente nessa posição, daquela que entre nós ou vocês e o almoço, só há eu aqui interferindo no prazer que é o pit stop para o almoço. Então, eu vou tentar ser breve e objetivo. Algo que, vendo as apresentações que já aconteceram, eu fiz umas anotações, depois vou entrar na minha apresentação que eu tinha preparado para vocês, mas coisas interessantes. Por exemplo, a primeira delas, quando o Lélio mostrou a Adidas, né, as 3 listras da Adidas, até pela relevância que esse tipo de aplicação vem ganhando nesse tipo de produto, ou para esse tipo de distinção, se cunhou uma expressão que é marca posicional. Ou seja, é a localização que é importante na distinção daquela marca, não são só as 3 listras, mas é a forma e o local dentro do objeto em que ela é afixada, onde ela é estampada. Então, por isso que vem ganhando bastante importância essa expressão marca posicional. E uma reflexão importante aqui também, que eu gostaria de dividir com vocês, é a seguinte: a gente fala muito, e a ideia aqui é falar sobre propriedade intelectual em moda, mas tem algumas coisas características da propriedade intelectual que elas não mudam, independentemente se estejamos falando de moda, estejamos falando de indústria automobilística, estejamos falando aqui de alta tecnologia relacionada à propriedade intelectual. O fato é o seguinte: quando um direito de propriedade industrial, propriamente dito, e o Dr. Lélio já explicou que propriedade industrial há necessidade de registro e reconhecimento pelo Estado de que aquele direito pertence a determinada pessoa ou empresa, o direito autoral não tem essa necessidade, mas, de qualquer maneira, a concessão, o reconhecimento desse direito, ele gera algo que é muito importante, que é a exclusividade. Então, o aspecto relevante da propriedade intelectual, quando a gente trata especificamente do direito da moda, é que ele gera exclusividade por diferentes prazos, né? Seja por 10, por 15, por 20 ou até por 70 anos após, em geral, após a morte do autor, quando se tratar de direito autoral. E é também, então, natural e característico do próprio sistema de proteção de propriedade intelectual que, a partir do momento que alguém tem exclusividade, os demais vão olhar para aquele que tem exclusividade e dizer: tá bom, entendi, eu não posso mais utilizar isso por determinado período. O que é que eu posso fazer? Então é a partir desse momento que começam, aquele que não detém o direito de propriedade intelectual, começa a olhar e entender ou buscar alternativas para que possa utilizar determinada solução sem infringir direitos de propriedade intelectual já concedidos. Um exemplo bastante singelo disso: agora nós vivemos aqui
a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos, foi o tal do ambush marketing, né? O marketing de emboscada ou marketing de associação, que é exatamente esse conceito, né? Então a FIFA, o COI e o COB, eles concedem um direito de exclusividade para determinadas empresas explorarem comercialmente as suas marcas, e as demais empresas não podem sequer fazer qualquer tipo de associação, segundo a FIFA, o COI e o COB, direta ou indireta. É por isso que os empresários passam a olhar, aqueles que não são patrocinadores passam a olhar e tentar entender de que maneira eu posso criar algum tipo de associação, mas sem infringir os direitos de exclusividade. Então, no segmento de moda, aqui especificamente, isso acontece diariamente. Ou seja, independentemente de haver um reconhecimento formal, né, a concessão do desenho industrial de determinada marca, a marca tridimensional, independentemente disso, o fato é que, a partir do momento que se reconhece a existência de determinada criação por alguém, passa-se a olhar para aquilo e ver como é que eu posso, de alguma maneira, explorar aquela ideia, como muito bem disse o Lélio, que a ideia, o aproveitamento comercial contido na obra, ele não é vedado. Algo que também parece importante aqui é como nós podemos harmonizar, né, esse sistema de propriedade intelectual ao nosso segmento do que nós estamos tratando aqui especificamente, que é o direito da moda. Porque é muito fácil a gente falar, olha, isso aqui é protegido por marca, isso é protegido por desenho industrial, mas há algo que para mim é especialmente relevante. Então, quando a gente olha para o tempo entre a ideia, o desenvolvimento da ideia, você realizar se aquela ideia será ou não utilizada, em que peças de vestuário, até se chegar à concepção final e à própria disponibilização daquilo, o sistema de propriedade intelectual, né, Lélio e Sônia, ele infelizmente ele é lento para tudo isso. Então, se a gente imaginar que a gente tem às vezes que esperar por alguns meses, muitos meses ou anos, para que seja reconhecido um direito de propriedade industrial propriamente dito em favor de alguém, a pergunta que qualquer empresa, qualquer detentor, qualquer empresa explorando o segmento de direito da moda vai pensar, mas como é que eu vou proteger? André, como é que eu consigo fazer com que eu tenha proteção e ao mesmo tempo essa proteção seja célere? Porque de nada me adianta ter proteção passados 10 anos. Então, a menos que estejamos falando de peças ou de produtos únicos, exclusivos e que vão se perpetuar no tempo, há um fenômeno que é inerente a esse segmento, que é a efemeridade. Então, quando a gente fala de coleções, por exemplo, ela tem prazo para se iniciar e prazo para acabar. Como é que eu protejo essas criações num prazo tão curto? Então, me parece que é necessário, de alguma maneira, equilibrarmos e harmonizarmos essas características do segmento de moda com o sistema de propriedade intelectual. Por isso que se procura desenvolver estratégias diferenciadas para essa proteção. Então, o que é muito comum é tentar entender, falar assim, olha, qual é a perspectiva, qual é a expectativa em relação a isso que está sendo desenvolvido? É algo que seja temporário ou é algo que se espera que seja utilizado de maneira mais permanente? Isso vai fazer com que a forma de proteção escolhida para aquele determinado objeto seja diferente. Então, eu só queria aqui inicialmente trazer aqui, eu acho que é uma angústia que é partilhado por muitos, especialmente acho que por nós, advogados da área de propriedade intelectual, que é entregar proteção adequada no menor tempo possível. Adriane, se você puder, por favor, agora vai ser o nome feminino mais falado pelos próximos 15 minutos, hein, Adriane? Pode já seguir, isso. Aí acho que é muito da minha forma de conduzir. O que vocês acham, o que tem em comum nessas três imagens? Eu quero a participação de vocês. Até porque, assim, senão o almoço vai chamar muito mais do que eu. Muito mais atenção do que eu. O que tem em comum? Não tem pegadinha. São marcas notórias? Quem mais? Quem mais acha? Qual é os palpites? Design. Interessante, vamos lá. Primeira imagem que acho que todos reconhecem, tem uma das imagens que está um pouco menor, não sei se vocês estão reconhecendo. A primeira é um Apple Watch. Ali depois você tem as garrafas são conhecidas, que é o exemplo da caneta Bic que o Lélio deu, que é uma marca tridimensional, ou seja, independentemente
marca ali grafada, todo mundo reconhece, ela é uma marca tridimensional. Tem uma embalagem, tem um perfume, né, que também é protegido como marca tridimensional. E tem ali do outro lado, não sei se vocês reconhecem que lugar que é aquele, é em Inhotim, em Minas Gerais. Por que eu trouxe essas imagens e perguntei por que tem em comum? E aí eu diria para vocês que o que tem em comum em todas as imagens é criatividade e originalidade. Então, se você trata desde um artigo de extrema tecnologia, que é a criação do Apple Watch, e você chega, inclusive, às características ornamentais de um projeto de arquitetura, e mais especificamente de paisagismo, que é o exemplo de Inhotim. Até para vocês terem ideia, Inhotim, o projeto arquitetônico paisagístico de Inhotim, ele foi objeto de discussão sobre a sua efetiva autoria. Muito se dizia que era um determinado paisagista muito conhecido no Brasil, que seria o autor, né, teria desenvolvido todo o projeto paisagístico de Inhotim, mas na verdade se reconheceu, após uma ação judicial, que quem havia de fato desenvolvido o projeto paisagístico era um outro paisagista também bastante muito conhecido. Então a imagem, ela é muito mais para dizer, a criatividade e a originalidade, ela permeia vários segmentos da economia. Aqui a gente começa a falar mais na nossa seara. Então a gente percebe, já os exemplos dados pelo Lélio também, pela Sônia, que você tem características no direito da moda, ou seja, na moda em si, que devem ser protegidas de diferentes maneiras. Então, assim, propriedade intelectual, apesar de no seu único ramo de direito, e como a gente está falando de interdisciplinariedade, ele é aquele mais facilmente reconhecível como ligado às criações da moda. Pode seguir, Adriane, por favor. E aqui é um pouco daquela reflexão que eu estava trazendo para vocês, que são as visões sobre propriedade intelectual, né? Então, o primeiro é conhecer propriedade intelectual para que no desenvolvimento de criações no âmbito da moda se respeite e haja prevenção a violações. Acho que o que ninguém deseja é que no desenvolvimento da sua atividade empresarial, pelo desconhecimento das proteções dos direitos já concedidos a terceiros, o seu desenvolvimento, as suas criações possam violar terceiros. E mais do que isso, é olhar para a propriedade intelectual, e eu gostei, achei super interessante a apresentação sobre o Vale da Seda, que é como um ativo. Então, a propriedade intelectual, ele é um ativo, dito intangível, né? Mas muito real e muito concreto para todos. Pode passar, Adriane, por favor? Então, a propriedade intelectual ligada à própria moda, ela tem que ser vista como uma ferramenta não só de desenvolvimento, mas como uma ferramenta necessária para a proteção e o desenvolvimento econômico a partir das criações da moda. Então, a gente vai desde falar lei de inovação tecnológica, como a gente passa a falar, inclusive, de incentivos fiscais relacionados à atividade que possa ser protegida por propriedade intelectual. Pode seguir, por favor. E aí um pouco já, eu vou tentar aqui modificar a apresentação, claro, mas é entender. Então, assim, quando a gente fala dos institutos de propriedade intelectual que podem ser utilizados para fins de proteção, eu acho que tanto o Lélio como a professora Sônia já discorreram bastante sobre cada uma das características, mas eu gostaria de falar sobre mais uma delas, que é a proteção ou a vedação à prática de concorrência desleal. Então, existe um princípio lá na Lei de Propriedade Industrial, no artigo 4º da Propriedade Industrial, que fala que um dos princípios do sistema de propriedade industrial é a repressão à concorrência desleal. E a concorrência desleal ela pode se caracterizar independentemente de você ter um direito de propriedade industrial efetivamente concedido. Ou seja, você não precisa ser o titular de determinada patente, de um desenho industrial, de determinada marca, para que você possa ter proteção. Então, a ideia da proteção, da repressão à concorrência desleal, é para que você evite que um terceiro, ou seja, aquele que não desenvolveu, não se empenhou, não investiu nada, tire proveito de uma criação ou de algo que foi desenvolvido por alguém de maneira antecedente. Então, vai dizer lá que caracteriza a concorrência desleal quem emprega meio fraudulento para desviar clientela em seu favor ou em favor de um terceiro. Então, para nosso segmento e para nossa discussão, quando a gente fala de direito de moda, e muitas vezes a própria dificuldade ou desafio da própria proteção
em relação ao segmento do direito da moda, no segmento da moda, a vedação à concorrência desleal, ela pode ser um elemento bastante importante, eu diria essencial, até para a própria proteção em muitas das situações. Pode seguir, Adriane, por favor. Aqui, de novo, eu não vou divergir, acho que eu assumi aqui depois de ver já o antagonismo não, né? Mas aqui quase que as belíssimas colocações tanto do Lélio quanto da professora da professora Sônia, eu queria ressaltar, especificamente em relação ao direito do autor, que eu acho que ele é a mais controvertida forma de proteção de determinadas criações no âmbito da moda, mas ressaltar que fala toda a criação do espírito, né, Lélio e Sônia? Então, quando fala toda a criação do espírito, é lógico que não vai ser toda e qualquer criação, mas aquela que, como a Sônia já disse, detém originalidade. Então, acho que o importante nessa situação é, de fato, tentar entender se há originalidade necessária e suficiente para a proteção. E aí eu faço direto aqui uma ligação com o Poder Judiciário, que acho que ele foi pouco aqui mencionado por enquanto, mas é a necessidade de que o Poder Judiciário esteja preparado para entender essas questões, né? Então, assim, acho que aqueles que já lidam com propriedade industrial, propriedade intelectual, já percebem, já sabem qual é o desafio do dia a dia fazer. Olha, aqui é protegida a patente, ela tem tal prazo de validade. Quando a gente fala ainda do nosso segmento específico aqui, da moda, a gente precisa fazer com que isso seja reconhecível e perceptível pelo poder Judiciário. Então, quando se tratar, e assim, tem aumentado muito o número de disputas judiciais, não só a respeito dos direitos de exclusividade que vêm sendo concedidos, né, como diz, como marca, como patente, como desenho industrial, mas também as próprias disputas se há ou não há violação, se há ou não há reprodução de determinado objeto que é protegido. Então, acho que na própria lide com o Poder Judiciário é cada vez mais relevante a compartilhar o conhecimento em relação a esse nosso segmento tão importante. Adriane, se você puder seguir para mim, por favor. E aqui um debate, eu não vou me estender, mas eu acho que a doutora Thaís mencionou isso na abertura, e eu acho que ainda existe esse debate aqui no Brasil, se seria necessária a criação de regras específicas para a proteção de criações no âmbito da moda. O debate ele é importante porque, se nós olharmos para os direitos de propriedade intelectual, como eu venho dizendo, eles podem proteger por inteiro ou partes das criações de direito da moda. Mas eu acho que o que mais preocupa é a própria celeridade, ou seja, a criação de regras deveria levar em consideração as características do segmento da moda. Da mesma maneira que quando você pensa, por exemplo, hoje em privacidade no Brasil, você teve a criação de regras próprias que foi o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet veio trazer regras específicas para os provedores, para os usuários de internet. Então, o debate que ainda existe, eu acho que ele é especialmente relevante. Já se sugeriu, por exemplo, a autorregulação ou a autorregulamentação. Acho que o exemplo mais próximo que a gente tem disso, não sei se os senhores e senhoras vocês têm conhecimento, é o CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Mas o CONAR ele só olha para questões éticas. Então, lógico que dentro do segmento de moda a gente tem questões éticas que devem ser tratadas. Mas me pergunto, será que a autorregulação nesse segmento é uma saída adequada? Então, de novo, é mais uma provocação a vocês para pensarmos juntos a respeito disso. Pode seguir, aí eu indiquei argumentos a favor ou contra. Eu queria tocar no último aspecto aqui, falando de propriedade intelectual. Ele é um assunto que tangencia a propriedade intelectual, mas acho extremamente importante, especialmente pelo aumento avassalador do comércio eletrônico relacionado à moda, ou seja, a comercialização de moda através de meios eletrônicos. Então, como mencionei, o Marco Civil da Internet trouxe regras próprias. O que é importante em relação a isso? Porque quando você faz determinadas transações através da internet, a gente coleta informações dos nossos consumidores. Então, o Marco Civil veio trazer regras para dizer em que situações e quais dados podem ser coletados. Para quê? Não é muito interessante que aquele que só navegou
imagina que a gente navega lá no www, vou usar um chute, hein, institutovalidaceda.org.br. O Instituto Vale da Seda vai lá e coleta várias informações a meu respeito, de navegação. Fala, olha, o André veio aqui, ele viu isso, viu aquilo. Vale da Seda pensa assim, bom, o André é um consumidor em potencial dos produtos do Vale da Seda. Talvez para a esposa, para as filhas. Vamos começar a mandar publicidade dirigida para o André sobre os produtos Vale da Seda. O Marco Civil vai dizer em que condições o Instituto Vale da Seda pode coletar, quais dados podem ser coletados e se há autorização necessária para que essa publicidade relacionada ao Instituto da Seda possa ser dirigida a mim ou possa ser dirigida a quaisquer pessoas que navegaram por ali. Só queria dar esse alerta em relação ao Marco Civil, porque está diretamente relacionado ao nosso contexto da moda hoje. Adriane, se você puder passar, acho que é muito obrigado. Ainda não é muito obrigado. Mas aqui acho que tentando resumir um pouco, e aí entrando só fazer uma menção, e eu já devo estar no último minuto, que é um debate importante que é sobre copy e tendência, né? Então já se falou que o que é tendência, o que é moda, e extremamente relevante identificar e tratar desse ponto, porque é muito fácil, e aí a discussão, de novo, no judiciário, ela pode se tornar vulgar ou muito superficial do que é cópia, do que é tendência e do que é moda. Acho que é muito simples, mais fácil dizer assim, ah, não, isso aqui é uma tendência, ou é moda já, como disse a professora Sônia, então todo mundo pode utilizar. Mas será que de fato, e a reflexão é, será que de fato aquela peça, aquele objeto, se ele detiver originalidade suficiente, se ele detiver criatividade suficiente, ainda que a partir dele tenha sido criado moda, isso não significa que ele não é protegível e não significa que ele não deterá e não terá exclusividade. Mas certamente isso será para casos excepcionais que eu estava contando para vocês. Não dá para dizer que toda e qualquer coleção, todo e qualquer objeto criado e desenvolvido possa ser objeto de proteção e de exclusividade. Você pode seguir, Adriane, por favor? Agora sim, aquele momento desejado, esperado, que é a notícia que o almoço vem na sequência. Queria agradecer novamente pelo convite. Eu tentei aqui arrumar espaços entre as excelentes apresentações do professor Lélio, da professora Sônia, e compartilhar um pouco de inquietações que a gente vem vivendo lá no escritório quando nós nos deparamos sobre o sistema de propriedade intelectual, o direito da moda e como fazer isso estar de maneira harmônica para entregar proteção no tempo adequado, porque proteção no tempo inadequado nunca será a proteção que se espera. Da mesma maneira, fico à disposição de vocês, se houver perguntas, críticas e qualquer tipo de palavra. E, novamente, dizendo que tão logo haja a divulgação e eu saiba a data de publicação, lançamento do livro, em parceria com a GV, vou contar a todos vocês. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada, André, pela sua contribuição conosco. Publicamente, eu menciono aqui para vocês que sou grande admiradora dos parceiros aqui de mesa conosco, Sônia, Lélio, André. São pessoas que têm destaque dentro da área da propriedade intelectual, relevado por conta do conhecimento, por conta do trabalho desenvolvido, e eu fiz questão de trazê-los aqui hoje para poder partilhar um pouquinho desse conhecimento com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Agora nós abrimos para perguntas, lembrando que por hora ainda estamos sem o microfone, então quem quiser fazer alguma pergunta tem que se dirigir aqui ao púlpito, por gentileza. Alguém gostaria? Por favor. Depois você, tá? Bom dia a todos. Meu nome é Diná, eu quero mais uma vez parabenizar a iniciativa, da comissão e dizer que é uma grande alegria, não somente para mim, para como a gente estava conversando agora na hora do coffee break, É um grande avanço, primeiro, ter uma mulher presidente, que é a doutora Débora Naube, e a doutora Thaís, muito delicadamente, nos convidou também na Jovem da Advocacia para participar. O doutor Jaqueto estava falando assim, aqui agora, daqui a pouco é horário de almoço, mas eu tenho certeza que os assuntos que ele abarcou, trouxe aqui à tona foram tão interessantes que ninguém ficou assustado 5 horas do almoço, também não vou atrapalhar vocês.
Na realidade, assim, eu acho que eu vejo que é um ambiente dos advogados ainda um pouco machista, né? E fico feliz da gente poder fazer parte disso, tendo a doutora Débora, a doutora Sônia, a doutora Thaís, na frente desse projeto, né? Quem está no começo de carreira como eu também, acho que a gente fica emocionado, né, com isso e tudo mais. Eu queria, assim, que doutora Thaís, você comentasse, até se os demais pudessem comentar, a respeito do Games Ball Paints, que a senhora falou. Você acha que isso pode ser considerado, assim, como um plágio? Entendeu? Obrigada. Obrigada pela pergunta, obrigada pela participação. Como eu mencionei anteriormente, inclusive na palestra que nós fizemos com o Dr. Lélio, eu não acho que seja um plágio. É uma obra de arte aplicada, naquele caso específico, no que se restringe à seara da coleção da Louis Vuitton, essa coleção Master. Mas em relação à obra derivada dele, porque é uma obra derivada, não é uma obra originária, ele pega a obra original e ele faz uma intervenção nessa obra. Então, é uma obra derivada. Aí, eu acho que já é passível de uma série de discussões para saber até que ponto, até em que momento realmente aquilo pode ser considerado de uma forma autônoma, se aquilo infringe de algum modo a autoria inicial, mas em relação à coleção Master da Louis Vuitton, eu não vejo uma infringência legal em relação à coleção. Como eu disse, ele teve o cuidado, certamente foi cercado de excelentes advogados para que essa coleção fosse lançada da maneira mais fechada possível, de acordo com a legislação e com todos os acordos internacionais que são vigentes em relação à propriedade intelectual, justamente para que não tivesse qualquer ilegalidade, né? Principalmente em relação à atribuição do direito moral de autoria dos pintores originais em relação àquelas obras que foram reproduzidas, aplicadas ali naquelas peças. Essa é a minha opinião. Alguém mais na mesa gostaria de tecer algum comentário? Posso polemizar? Então tá bom. Até na hora eu estava comentando com o Lélio, eu acho interessante a questão pelo seguinte, eu me indagaria pelo menos 2 vezes se de fato há uma obra derivada, de que maneira. E eu acho que mais importante do que isso, e aí como eu acho que foi o Lélio que mencionou, a indicação da autoria, neste caso, e se nós entendermos que houve modificação da obra original, a indicação de autoria, ela não mitigaria e ela não excluiria a própria necessidade de autorização, se dentro do prazo de proteção, obviamente, de autorização do autor para a modificação da obra. Me parece que foram escolhidas obras, muito provavelmente, que já não estejam mais sob proteção. Mas agora, se estivéssemos falando, e aí eu não teria muita dúvida, se estivéssemos falando de obras ainda no período de proteção, ainda que pudesse falar de uma releitura, de que pudesse ser uma obra derivada, minha impressão é que nada disso poderia ter acontecido sem autorização expressa do autor da obra originária. Então, assim, eu vejo com certa cautela, porque acho que em algumas outras situações o desfecho poderia ser bastante diferente. Fazer um comentário. Eu sou ex-professor ou ainda estou? Não, pelo contrário, eu não ia polemizar, mas já que você polemizou, eu também vou comentar. Eu acho assim, primeiro, eu discordo da obra derivada, porque, na verdade, a derivação é você passar de uma expressão para outra, de um gênero para outro. Então, eu tenho um livro, vou transformar num filme, numa peça de teatro. Ali, o gênero é pintura, é o mesmo. Eu não sei até que ponto ele mudou, não vi de perto. E, assim, a utilização é livre, porque são obras em domínio público. A alteração, o nome do autor,
Tudo bem, ele reproduziu, colocou o nome do autor, o que é algo que é o direito moral, e é algo que, independentemente de estar em domínio público ou não, continua preservado, até porque a gente está preservando, o professor Ascensão fala muito isso, não é aquele direito do autor que já morreu há 500 anos, é a cultura. É como eu pegar o Romeu e Julieta, eu posso publicar, eu tenho uma editora, eu publico à vontade, posso colocar na internet. Mas se eu achar que aquele final é muito triste e eu mudar, né, eu estou cometendo algo muito grave, né, não só contra a memória do Shakespeare e o seu direito moral, mas contra a cultura. Então, assim, você fazer alterações e releituras, a gente vê muito isso nas artes plásticas, e isso acaba sendo um pouco aceito no meio. Né, mas se ele tivesse modificado, como eu falei, o próprio Duchamp já colocou bigode na Mona Lisa, né, isso há décadas atrás. Então, nas artes plásticas, esse tipo de intervenção acaba tendo uma aceitação. Mas pelo sistema autoral rígido no Brasil, a gente protege muito a questão do direito moral de autor, que já não acontece nos Estados Unidos, uma modificação da obra já seria considerada uma violação de direito moral, né, e um atentado à cultura, em alguns casos. A menção que eu fiz em relação à obra derivada é justamente porque ele não considera simplesmente quadros, entendeu? Ele considera como se fossem peças autônomas por conta dessa inclusão, dessa visão diferenciada que é para se ter dos quadros através dessas gavetas que ele encaixa nos quadros. Então, é como se fosse uma obra diversa, não apenas uma reprodução de um quadro em si. Gostaria de fazer algum comentário, doutor Lélio? Olha, essas questões realmente são bem polêmicas, né? E durante aqui os comentários me lembrei de um caso que tive no escritório alguns anos atrás, um pouco diverso, né, mas de certa forma relacionado, porque versava sobre o uso da marca por um colégio que se chamava Albert Einstein, ou a Einstein, alguma coisa assim, né? Então ele tinha um registro no segmento de ensino, e foi acionado pelo hospital, porque em certa época ele ampliou um pouco as atividades e, além de primeiro e segundo grau, passou a oferecer cursos também de graduação em faculdade. E o hospital, além da atividade médica, tinha também alguns cursos de enfermagem, né? E aí sentiu à época que havia ali talvez alguma sobreposição que pudesse levar a alguma discussão. E aí se ajuizou, né, tendo o hospital como autor, uma ação de nulidade do registro da marca, e houve uma reconvenção, porque no segmento de ensino, o registro do colégio era anterior, né, então, à luz ali do princípio da especialidade, se dizia na defesa, olha, o hospital tem a primazia temporal para o uso no segmento hospitalar, não no segmento educacional. E o caso foi interessantíssimo, se juntou o testamento do Albert Einstein, né, e onde ele legou todos os direitos sobre a exploração do nome da obra dele à Universidade Hebraica de Jerusalém. Deixou para o filho apenas e tão somente um violino, né. Também fiquei muito surpreso na época, né, mas depois, recentemente, um desses canais de televisão a pago fez um documentário, uma série sobre o Einstein, e uma cena muito tocante, que ele chegava em casa todo dia à noite e pegava o violino e tocava para o filho beber no berço. Né? E a relação dele com o filho foi um pouco conflituosa, se separou da esposa, né? Então talvez o violino fosse o elo mais profundo que ele tinha com aquela criança, né? E a decisão do caso foi interessantíssima, porque o juiz ele não conheceu nem da ação nem da reconvenção. Entendeu que nenhum dos dois tinha legitimidade para buscar uma exclusividade, porque ambos usavam o nome Albert Einstein sem autorização expressa e a título mais de homenagem, né, do que propriamente um direito que lhes pertencesse. E aí talvez, enfim, seja um viés novo aí para a discussão, né, sobre essa questão da homenagem. Né.
Obrigada, doutor Lélio. Só para finalizar, eu lembrei o termo que ele utiliza, instalações. Não são quadros, são instalações em relação às obras, tá? Partindo para a nossa última pergunta, doutora, por favor, pode vir até o púlpito. Bom dia a todos. Parabenizo a mesa pela palestra, foi muito engrandecedor. E eu tenho duas perguntas. A primeira é, o que acontece quando a marca o símbolo que representa a marca vira moda? Por exemplo, alguns 5 anos atrás, um pouco mais, 6, 5 anos atrás, foi moda usar o símbolo da Chanel, os 2 Cs que as pessoas usavam e até customizavam na camiseta. Faziam piadas com a sonoridade. E esse ano, nessa temporada, né, no final de 2017 para começo de 2018, é moda usar cores de marca, símbolo da Gucci, por exemplo. Tanto que o verde de 2017, eleito pela Pantone, é muito próximo do verde da Gucci. Essa é a minha primeira pergunta. Quando a marca protegida, ela se relaciona com a moda, porque não é a tendência, é a cor da marca, sabe? E a minha segunda pergunta é sobre o mercado de fast fashion, da China, Coreia. Como é que ele se relaciona com a propriedade intelectual, porque tem muita cópia nesse meio, e como ser competitivo, já que eles usam várias técnicas econômicas para deixar muito mais barato. São essas minhas duas perguntas. Obrigada. Doutora, a senhora não falou o seu nome. Perdão, Tamires. Muito obrigada pelas perguntas, Tamires. Rapidamente, em relação à segunda, assim, a relação, no meu ponto de vista, é de desrespeito. Não há qualquer tipo de respeito em relação à propriedade intelectual alheia, seja ela dentro da esfera do direito autoral ou seja ela dentro da esfera da propriedade industrial, infelizmente. E a questão do preço muito baixo, inclusive nós vamos discutir isso no nosso último painel hoje, nós envolvemos uma série de situações, desde questões que tratam sobre o trabalho análogo ao escravo, porque para que haja uma peça muito barata, certamente a produção deve ter um custo muito barato também, para que haja algum lucro em relação àquilo. Então, aí a gente já entra numa seara de desrespeito não só à propriedade intelectual, como a vários outros direitos, entre os quais o direito do trabalho também. Em relação a sua primeira pergunta, dentro da nossa legislação, é muito claro que qualquer utilização indevida de marca alheia sem autorização constitui uma infração marcária. Então, quanto à utilização da cor, aí a gente já entra numa discussão um pouco mais ampla, porque a questão de trade dress tem que ver até que ponto a identificação efetiva da marca com aquela cor, a representatividade, e se ela faz, por exemplo, parte do logo ou faz parte da marca, que existem vários tipos de marcas diversas, então a gente tem que entrar aí numa aplicabilidade, um caso concreto mais específico, mas em geral, qualquer utilização indevida sem autorização de marca alheia constitui infração. Por favor, mais algum colega da mesa? É só acrescentar também aqui um comentário, né? Deixa eu agora sim. Obrigado. Eu acho que vai depender muito do caso concreto, né? Como a doutora Thaís bem colocou. Em princípio, quer dizer, há a proteção da marca, né, em relação a qualquer uso. Então, se a marca é retratada na camiseta, né, pode dar a impressão de que a camiseta foi fabricada, né, pelo titular daquela marca. E quando isso não corresponde à realidade, há ali uma quebra, de princípio, uma violação de direitos, né? Agora, se discute muito a questão do limite, né, do direito marcário em relação à liberdade de expressão. Então, houve um precedente onde um consumidor insatisfeito criou um site para tecer críticas muito veementes e negativas em relação aos serviços de um determinado hospital, uma clínica de saúde onde ele tinha procurado tratamento. E aí a clínica entrou com uma ação por violação de marca, dizendo que não tinha autorizado que o nome ou a marca da clínica fosse citada, né?
E a decisão foi no sentido de entender que o direito da marca ele é protegido, mas dentro do universo marcário, né? Que ele não poderia ser invocado para evitar que um consumidor insatisfeito falasse mal daquele produto ou serviço, e para fazer isso ele necessariamente tem que fazer referência à marca que o identifica, né? Então, dentro desse conceito de fornecer algum espaço para a manifestação, né, do direito de livre pensamento, se coloca a questão também das paródias. Então, é uma obra de arte, né, que encontra proteção na lei de direito autoral. Então, dependendo do caso concreto, se for uma paródia, uma marca famosa, ela está dentro da liberdade criativa. E aí não se poderia impedir que aquela marca fosse objeto de crítica ou de paródia. Agora, por outro lado, se é uma paródia muito agressiva, por exemplo, uma camiseta ou de cunho sexual ou induzindo ao consumo de drogas, como, por exemplo, Enjoy Cocaine, quer dizer, fazia ali, né, um certo paralelo com o slogan da Coca-Cola, né, aí sim a tendência do judiciário no sentido de entender que passou do ponto, né, e que isso efetivamente é uma ofensa que não poderia persistir sem autorização expressa. Um acréscimo super rápido. Na primeira situação, sobre a utilização de determinada marca, e acho que o que o Lélio menciona sobre liberdade de expressão, é que aquela expressão não está sendo utilizada como marca naquela situação, né? Ou seja, ela não está sendo utilizada para distinguir um produto ou um serviço em relação a outros produtos ou serviços. Ela está sendo utilizada como mera referência a uma empresa ou a um objeto, seja lá o que for. Então, assim, acho que tem um aspecto que não se está utilizando aquela expressão com a finalidade marcária. Em relação à China, acho assim, o problema é muito sério, né? E acho que assim, o problema ele é transnacional, né? Então, assim, acho que existem medidas, provavelmente é o que será conversado aqui no decorrer do dia, existem medidas que podem ser adotadas aqui no Brasil em relação aos produtos que são importados, oriundos, especialmente do Sudeste Asiático, seja em termos de violação de direitos de propriedade intelectual, que isso pode e deve acontecer, seja em termos até de não recolhimento dos tributos. Então, assim, existem vários mecanismos para que você possa mitigar ou dificultar o ingresso desses produtos aqui no Brasil. Agora, a discussão não se restringe ao Brasil. Assim, então, em termos de OMC, de OMP, ou seja, você tem que ter organismos internacionais, até mesmo OIT, envolvidos na discussão para evitar ou para reprimir esse tipo de produção de produtos. E aí me lembrei só de uma coisa, quando a forma de utilização de determinada marca, o artigo 130 da Lei de Propriedade Industrial diz que ao titular ou da marca ou de pedido de registro cabe zelar pela integridade e reputação. Então, assim, haverá casos em que é o Enjoy Cocaine, assim, olha, eu quero zelar pela integridade e pela reputação da marca da qual eu sou titular. Então, existem várias alternativas para você buscar repressão a esse tipo de utilização. Só uma coisinha, e cores isoladamente não são protegíveis. O que a gente vai proteger é a forma de distribuição daquela cor em determinada marca, logotipo, ou então o conjunto formado que inclui a cor. A cor, dizer, o verde, Gucci, aí já não é possível de se proteger de forma isolada. Agradeço mais uma vez a presença de todos os palestrantes desse nosso painel. Só antes de encerrar, gente, eu gostaria de fazer um agradecimento formal ao apoio que tivemos da Comissão de Propriedade Intelectual de Direito do Entretenimento da UB São Paulo, a Comissão de Direito Material do Trabalho, Comissão de Estudos da Concorrência e Regulação Econômica, Comissão de Relações Internacionais, Comissão de Direito Empresarial, Comissão do Meio Ambiente, Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência, Comissão de Igualdade Racial e Comissão da Mulher Advogada, que estão apoiando o nosso evento. Agradeço a participação de todos vocês. Peço a gentileza de que retornem, por favor, até às 14h15, quando iniciaremos os painéis da tarde. Muito obrigada.